Boa tarde, meus amigos. Aqui é Dom Ramos de Florianópolis, Santa Catarina. E eu estou aqui fazendo esse vídeo hoje para vocês, para trazer uma informação bastante importante com relação a esse grande vulto que está havendo aí nas redes sociais, onde vários patriotas intervencionistas estão convidando a população brasileira para que saia agora, a partir do dia 15 de novembro, em todo o país, entrando com uma ação conjunta de toda a população para exercer o artigo 1º da Constituição Federal, onde diz que todo poder emana do povo. Quanto aos problemas que estamos enfrentando com a sociedade brasileira com relação a esse desgoverno que aí está, com esses comunistas, assassinos, bandidos, dos 3 pilares desse país que estão completamente ingovernável e lotado de escória, de bandidos, assassinos e lixos. Então tem muitas pessoas que se perguntam ainda que está tudo bem, que por que eu vou fazer lá, não tem nada para fazer, isso aí eles vão consertar com a política, outros partindo para o lado achando que fazendo política vão resolver o problema do país, se candidatando para ser vereadores, deputados federais ou até mesmo senadores. Vocês são uns hipócritas. Além de hipócritas, vocês são tudo uns canalhas, traidores do nosso país. Essa é a verdade. Porque depois desses áudios que eu vou colocar aqui, vai estar uma ênfase bem do que está próximo a acontecer no país. Vamos haver dentro do nosso país, vamos ter um genocídio em massa, criado por esse governo que aí está. Ah, não vai acontecer isso. O Dom está variando a cabeça. Estou variando? Então é o seguinte, eu vou passar o primeiro áudio para vocês escutarem. Esse áudio já circulou nas redes sociais e a maioria das pessoas não deu muita importância para esse áudio. Depois eu vou colocar um segundo áudio, onde foi feito dentro da mídia, a mídia brasileira, ou seja, uma rádio brasileira divulgou essa matéria. Então escute, só um minutinho aí que eu vou botar para vocês aqui, para refrescar um pouquinho a memória de vocês. Principalmente os psicopatas que estão achando que com eleições vocês vão resolver alguma coisa no nosso país. Bom dia, gente. Como vocês já devem ter ouvido falar, os nossos agricultores aqui no Rio Grande do Sul estão impedidos de plantar. Tá vendo? Eles estão recebendo multas pesadíssimas, que inclusive um tentou suicídio, que recebeu uma multa de 1,5 milhão. 1,5 milhão. Se desesperou, coitado, e tentou suicídio. Graças a Deus ele não foi feliz na tentativa. Está vivo. Mas desesperado. Por quê? Porque estamos na época do plantio. As máquinas de plantio, aquelas as que aram a terra, estão lacradas, proibidas de funcionar. Interessante, né? Interessante. Os agricultores estão proibidos de plantar. Proibidos, hein? Quem não planta, não colhe. Proibidos. Se não houver colheita, não há comida. Abasteçam as suas dispensas. Abasteçam as suas dispensas. Eu venho falando isso há 2 anos. Também façam reserva de água. Porque a primeira coisa que eles fazem é envenenar a água. Nosso futuro muito próximo está negro, porque já existem também grupos de chacina, que a gente não sabe quem são, mas certamente devem ter islâmicos. Nós sabemos quem são, né? Ou são islâmicos, ou são comunistas. Outra coisa não é. Então assim, gente, chega de brincar, chega de ter dúvida, né? Chega de não agir, porque agora a água está batendo na bunda, vai piorar, e só a nossa união, a nossa conscientização grupal é que vai fazer a diferença. Não sei se chegaremos até dia 15/11 para podermos ir para a rua. Veja bem, essa pessoa fala que não sabe se vamos chegar até o dia 15/11 para que toda a população vá para a rua. Vocês ouviram esse áudio, a maioria das pessoas das redes de internet ouviram esse áudio e não deram a devida importância. Apenas circulou nas redes, escutaram, mas ninguém deu a mínima. Vejam bem o que ela está concluindo nas falas dela.
armazenamento de comida, armazenamento de água e armazenamento de arma de quem puder ter. Quem puder ter arma, quem puder conseguir arma, quem puder conseguir munição, que o faça. Isso não é brincadeira, pessoal. Estamos entrando na reta final da implantação do comunismo no nosso país. Vamos assistir o restante do áudio. Mas com certeza as nossas forças armadas terão que se levantar. Terão. Assim eu espero. Também espero isso. Eles já prometeram, eles já disseram que sim. Eles são a nosso favor. Eles trabalham para nós, para o Brasil. E essa gente tosca, através do Foro de São Paulo, através da URSAL e através da nova ordem mundial, porque Jorge Soros também é um dos fundadores do Foro de São Paulo. Jorge Soros. Até agora a gente não havia falado, não é? Mas ele, para não aparecer, ele é o menos indicado, porque a gente fala em Jorge Soros e já sabe exatamente o que ele tem para nós. Mas ele é um dos que criou, ele idealizou o Foro de São Paulo e botou Fidel Castro, Fernando Henrique Cardoso e o verme do Lula para fazer esse tipo de coisa para o povo brasileiro, né? Se nós não nos levantarmos e não tomarmos a consciência do que está realmente por vir... Vejam bem, se nós não nos levantarmos e tomarmos a consciência do que está por vir, vocês sabem perfeitamente o que vai acontecer. A parte da agricultura já está sendo afetada. O governo federal, esses caras que estão aí no governo, já estão começando a proibir o plantio de alimento em nosso país. Vejam bem. Nós seremos futuramente a pátria grande da América Latina. Acabará o povo brasileiro. E eles têm esse genocídio para nós exatamente por isso. Genocídio. Para que não haja mais povo brasileiro, para que não haja mais donos desta terra. Aqueles que ainda seguem Bolsonaro, que tentam colocar o Bolsonaro nas eleições, pelo amor de Deus, acordem. Acordem, Bolsonaro pessoal. deveria estar na rua, clamando o apoio de todos os cidadãos brasileiros para que haja intervenção. Se ele não faz isso, é porque ele não está por nós. Ele está apenas por ele e a família dele, que por sinal ganham muito bem. Não é? Vejam bem, eu não conheço essa senhora, não tenho o nome dela, mas ela está falando aqui com uma primórdia de um conhecimento profundo no que ela está falando. Não é uma pessoa leiga, não é uma pessoa que se diz intervencionista, não é uma pessoa que se diz que está lutando pela pátria, mas dá para ver que ela está fazendo isso, porque ela se colocou, a cara dela tapa para falar essas informações nas redes sociais. E como acontece com a maioria dos grupos das redes sociais, que só sabem publicar, mas não são capazes de analisar os fatos das mensagens que chegam até eles. E quando eles republicam essas mensagens, não é com o intuito de formar mais formadores de opinião. Sim, para se mostrarem que estão atentos com o que está acontecendo no país, que é uma pura ilusão. A única forma que temos de derrotar esse país, de desmanchar o que esses demônios estão fazendo no nosso país, será com uma intervenção militar. Não existe outra forma. Bolsonaro, centenas de pessoas já mandaram um recado para você. Então eu vou te dizer um recado agora, curto e grosso. Para mim, se você não vier até 15 de novembro, ao lado de todos os intervencionistas, e brandar pela intervenção militar nesse país, você para mim é um comunista. Goste ou não goste, você para mim é um comunista. Então, por gentileza, gente, chegou, para de brincar. Tomem consciência da realidade que está se desenhando à nossa frente. Nós passaremos fome. Nós ficaremos fracos. E nós certamente iremos para o Holodomor. Morte.
morte cadavérica por falta de comida. Nossa realidade é negra. Não esperem que falte, porque não haverá quem reclamar. Quem está no comando deste país são comunistas, que têm um plano nefasto de morte e genocídio para o povo brasileiro. Eu e você. Correto? Um bom dia a todos. Tá aí, meus amigos. E ninguém deu ênfase. Ah, Dom, mas esse áudio a gente já escutou, não sei o que. Tudo bem, vocês já escutaram esse áudio? Pois então é o seguinte. Eu vou falar de uma trama para diminuir a produção agrícola dos alimentos e causar fome, desestabilização através desses políticos que aí estão. Vamos para o segundo áudio? 10h48. É uma rádio, hein? É uma rádio. Com Cláudio Correia. Cláudio Correia, muito bom dia. Bom dia, meu caro Fabrício Tarareta, e bom dia também aos queridos ouvintes da CBN Grande Lago. Cláudio, a gente vai falar hoje do Deep State. O que é o Deep State? Pois é, meu caro. Sabe, Estado dentro de Estado, Estado profundo ou Estado paralelo, são termos que a gente normalmente encontra aí, onde são usados para descrever uma situação política que acontece quando um órgão... Desculpe, pessoal. Vou tentar melhorar aqui. É uma rádio, hein? CBN. Quando um órgão interno ou de um determinado país passa a não mais responder à liderança civil. Bom, mas peraí, o que tem a ver isso com agro? Por que você está falando de deep state no agronegócio? Olha, isso se trata, meu caro, de uma situação em que funcionários públicos, né, e burocratas do governo, altamente comprometidos ideologicamente com a esquerda, que são colocados em postos chaves de fiscalização, chefias de serviço, RH, etc., né? Aí eles decidem atuar em conjunto com uma determinada finalidade. Pode ser desde uma operação padrão até uma intensificação de determinada atividade, seguindo ou não aí as leis e regulamentos da autarquia. Pois é exatamente isso que vem ocorrendo no país hoje, de norte a sul, com uma intenção, né, uma intensificação, intenção de uma suposta fiscalização, né, IBAMA, ANAC, enfim. Esses, entre aspas, fiscais, ao arrepio da lei e regulamentos de serviço, estão embargando lavoura, lacrando estabelecimentos, apreendendo aeronaves e literalmente ardendo fogo em tratores. Tudo isso, meu caro, depois de abordagens violentíssimas, fortemente armados e cometendo verdadeiro abuso de poder e autoridade em uma afronta, né, e a conduta esperada de agentes, ou supostamente. Vocês perceberam? Fortemente armados. Instituições do governo agindo fortemente armados para proibir o plantio da safra de arroz. Justamente no momento que deveria de ser começado o plantio. Eles estão com IBAMAs e outras ONGs invadindo as propriedades, inibindo os produtores de plantar e gerando multas altíssimas para se apoderarem do campo. Ou seja, as pessoas não vão ter condições de cumprir as multas porque, primeiro, estão levando uma multa além do normal, né? Começa por aí. E segundo, eles não vão ter condições de pagar. Quem é que vai ficar com essa propriedade? O Estado, o governo. Vocês estão tendo ideia? Vocês estão conseguindo maquiar, montar isso, o que está previsto, o que está vindo a acontecer, as coisas que estão ocorrendo, que estão se encaminhando nesse momento difícil do nosso país, onde centenas de grupos estão buscando a intervenção no país? Vamos dar uma continuidade aqui no áudio dele, para vocês não perderem o foco. Da lei. Bom, com essas medidas excepcionais, né? Será que eles estão se inspirando aí no nosso STF? Esses fiscais, meu caro, acredite se quiser, eles já comprometeram mais de 50% da produção de arroz lá no Rio Grande do Sul. 50%. Mais de 80% dos contratos de exportação de madeira
sustentável da produção pecuária do Pará. E tudo indica que essa prática vai se espalhando aí pelo país, né, nos próximos dias. Bom, mas será que está acontecendo justamente na fase de plantio da safra 2017-2018? Coincidência? Bom, meu caro, relatos desesperadores, produtores e empresários da aviação agrícola lá do sul do Brasil estão vindo à tona e a forma com que estão agindo é de extrema barbárie arrecadatória. Sabe aquele velho ditado, buscando pelo em ovo? Exatamente assim, é exatamente dessa forma que eles estão agindo. Não orientam, colocam na vala comum pequenos, médios e grandes produtores, além dos empresários da aviação agrícola, tratando-os como bandidos da mais alta periculosidade. A minha indignação, meu caro Fabrício Carareto, não é que não agem com a mesma truculência e arbitrariedade da área urbana, onde empresas e pessoas passam por cima das leis e do meio ambiente de forma aviltante. Basta ver o que acontece aí nas nossas ruas, nas nossas cidades, em épocas de chuvas fortes, onde as bocas de lobo se entopem e a água transborda para tudo quanto é lado. Essas bocas de lobo, elas só não são maiores do que a fome, a voracidade com que os nossos legisladores buscam votos e dinheiros dos famosos caixas dois. Essa facilidade e leviandade, meu caro, com que transferem a culpa para os produtores rurais, começa a encontrar barreiras, justamente após os relatórios do CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, divulgados recentemente, onde mostra de forma clara, objetiva e muito direta que o produtor ele é muito mais ativo e preocupado com a proteção ambiental do que se imaginava. E isso, meu caro Fabrício Carareto, não é aquela famosa conversa para boi dormir, e sim números oficiais. Pois é, né, Cláudio? Infelizmente é isso que a gente está vendo no campo e, como você disse, né, uma coisa bastante seletiva, né? A gente não vê isso na área urbana, essa fúria arrecadatória que isso acaba prejudicando quem está tentando crescer aí e tentando fazer o Brasil ir para frente. Obrigado, Cláudio, pela participação. Forte abraço. Ótimo início de semana. Para todos nós, meu caro. Tá aí, pessoal. Diante dessa calamidade, diante dessa falta de vergonha desse governo omisso, calhorda, ordinário, usando todos os meios para destruir toda a nação brasileira. E vocês vão se perguntar ainda por qual é o motivo que vocês têm que ir para a rua dia 15 de novembro? Vocês acham que vão esperar mais o que acontecer? Vocês não estão acreditando nas mídias, no que está sendo falado? Isso aqui é a CBN. É uma rádio. Ou seja, a mídia já está falando o que vai acontecer com nós brasileiros, com toda a população brasileira. Genocídio em massa. Por morte cadavérica, ou seja, por fome. Vamos morrer por fome. Eles não estão conseguindo fazer com que o povo caia de joelho, então eles vão tirar a comida. Porque direitos nós já não temos. Não temos direito de ter uma arma, não temos direito de nos defender. Se nós batermos num bandido, nós vamos preso. Se um policial prender um bandido, ele é exonerado, condenado e punido pela ação. Agora, eles invadiram os campos. E eu me admiro o estado do Rio Grande do Sul. Eu estou abismado. Sinceramente, eu estou abismado de ver os gaúchos com a cola no meio das pernas. Bah, gurizada. Que decepção. Que decepção. Mas é aquele detalhe. O agricultor, ele não tem essa velocidade, dessa agressividade. Ele é um cara humilde. É um cara que planta. Ele se preocupa com o plantio. Ele se preocupa com a produção, de produzir alimentos. Infelizmente, nosso país está virado de cabeça para baixo. Eu convoco a todos vocês. Eu não convoco, eu solicito, eu peço para vocês. Se vocês têm amor às suas famílias, se vocês não querem ver as suas famílias sendo destroçadas pela fome, seus filhos, seus netos, suas esposas, seus primos, seus irmãos, sua mãe, seu pai, seus parentes, saiam às ruas a partir do dia 15. Mas saiam para não voltar. Só voltaremos com a intervenção na mão.
Está na hora de nós batermos de frente. Aí estão a mais grave denúncia que já houve em todo esse país. Uma denúncia onde todas as instituições que governam esse país decidiram definitivamente de exterminar a população brasileira através de um genocídio. Agora eu vos pergunto, o que mais vocês vão esperar para acontecer? Até quando vocês vão ficar dentro de casa sem fazer nada? E a vocês, infiltrados, vocês que estão fazendo essa guerra de datas para confundir a população brasileira, saiba que existe já uma lista com o nome de vocês. E vocês vão cair. Ah, vão cair. Pode ter certeza que vocês vão cair. Vocês vão cair. De uma maneira ou de outra, vocês vão cair. Convoco a todos, pais de famílias realmente, que venham para as ruas, no seu estado, no seu município, que vão a Brasília, aqueles que puderem ir a Brasília, não deixe de ir a Brasília, saiam às ruas, que não puderem ir a Brasília, saiam na rua dos seus estados, nos seus municípios, convoque a população, façam algo para levar esse povo para a rua. Porque se depois disso aqui, se o povo não sair para a rua, porque são covardes e omissos. Lamento, porque não tem mais nem o que dizer. Por si só, os dois áudios já falam. Selva Guerreiros, estaremos lá em Brasília.